Que coincidência, discursos bem parecidos, o do Casares e o do Duílio, falando que as contas são o mais importante, que não vão fazer loucuras. Mas já contrataram bastante. São Paulo, quantidade, e o Corinthians investiu muito dinheiro em jogadores no Yuri Alberto. Claro, é um ativo importante, jogador que agora foi convocado para a seleção brasileira, tem grande potencial. Mas o São Paulo convive não apenas com o fato de ter contratado e, de repente, não funcionaram as contratações. Não é o caso, são as lesões. Muitos jogadores não estão disponíveis e isso eu gosto. O presidente tem que dizer, queremos o Rogério, bancamos o Rogério, nunca pensamos na saída e as lesões atrapalham e é ele. Tem que ter essa convicção a longo prazo. A tal da convicção, a gente fala muito disso, né? O diretor tem que ter convicção no trabalho que vem sendo realizado. Esse problema que o Rogério teve dentro do vestiário, eu acho que deixa uma sequela a longo prazo, acho que deixa uma sequela. Eu falei aqui, acho que na semana passada, que o campo vai falar, né? Que quando eu falo o campo vai falar, são os resultados. Se o São Paulo não conseguir vencer os primeiros jogos, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, eu acho que essa pressão ela vai aumentar em cima do Rogério Ceni. Você foi muito claro em relação às lesões. Isso aí tem prejudicado demais o São Paulo. Eu nem acho que o São Paulo, se não tivesse tido as lesões, nem acho que o São Paulo falaria de contratação a essa altura do campeonato. Mas aí, devido às lesões, o São Paulo fica monitorando o mercado. O monitoramento, aliás, ele tem que existir sempre. Mas aí acho que ele fica mais aflorado quando um clube passa por essa situação que o São Paulo vem passando, de muitas lesões. E como a gente conversa aí, né? O zap do Denilson tá sempre funcionando, de todo mundo, às vezes a gente não retorna, mas o povo quer trazer a informação. O que dizem é que, apesar da fartura que tem o São Paulo de jogadores para a lateral direita, ele estaria conversando com o Raí Ramos, o lateral do Ituano, que fez aquele golaço contra o Corinthians, inclusive, depois perdeu o pênalti, mas é um jogador que, nessa reta final de Paulistão contra o Santos, mostrou qualidade e parece que o São Paulo está interessado, até porque vários laterais estão indisponíveis no momento. Aí bate no que a gente está falando. Se o Rafinha estivesse bem, se o Moreira estivesse bem, se o Vinícius estivesse bem, você não poderia estar falando a essa altura do campeonato em contratar mais um lateral. Tanto é que eles anteciparam a volta do Curitiba do Natan para poder justamente jogar como lateral, além do Orejuela, que é um outro lateral direito. Eu falei aqui 5, 6 jogadores de uma posição só e o São Paulo tentando trazer um outro jogador para a posição. E olha, a pesquisa já está na tela, vai votando, entra lá no site da Band, enfim, para a gente poder ter a sua opinião também. Quem preocupa mais para a sequência da temporada, Corinthians ou São Paulo? Por enquanto, o São Paulo está sendo escolhido, apontado na pesquisa, depois você vai responder sobre isso. O Duílio Monteiro Alves deu uma coletiva, falou com a imprensa, inclusive dispensou o Roberto de Andrade. Então tá garantido o Rogério até dezembro, Denilson? O quê? Vai nessa. Dezembro é muito tempo, é muito longe. Ué, é o final da temporada. É muito longe. Loirão. Com todo respeito aí, eu não vou mudar minha opinião em relação... Não, eu não vou mudar minha opinião, o que eu penso em relação a esse tipo de declaração de dirigentes de clubes. A gente tem inúmeros exemplos de garantir um treinador e passam 3, 4 rodadas e o treinador cai. E ainda mais a situação do Rogério depois do episódio da semana passada. Porque eu falei pra Renata aqui, fica um asterisco dentro do vestiário. O campo vai falar. O Rogério começa o Campeonato Brasileiro vencendo, vai ficando mais... Isso é natural, isso acontece com o São Paulo e com todos os clubes. Mas garantir a permanência até dezembro, não sei, num Campeonato Brasileiro que pode ser um dos mais competitivos... O São Paulo pode cair com o Rogério Ceni no comando? Ixi, esse maluco não tá legal, não. Não, que eu tô perguntando, porque eu falei aí um tempo atrás, aí, antes dele chegar no São Paulo, falei, mais fácil São Paulo cai com o Rogério Ceni no comando. É mais fácil você E cai cair pela com o Lázaro segunda do vez, que o São hein? Paulo com o Rogério. De rebaixamento entende. Eu acho o seguinte, Cai pela segunda vez, eu acho já caiu no Paulista. O Rogério, o presidente falou um negócio que ele tem razão. O Rogério perdeu um monte de jogador. E não dá pra fazer milagre, cara. Entendeu? E perdeu nos pênaltis. Foi eliminado nos pênaltis. O time do São Paulo, se olha, desmanchou. O melhor jogador de São Paulo, o Galo começou a se transformar, machucou e saiu do jogo no qual o São Paulo perdeu nos pênaltis. Ele não tem peça de reposição. Então você jogar... o técnico tem culpa, tem. Mas você jogar toda a culpa nele e mandar embora, porque é mais fácil pro dirigente. Que isso? Agora analisa a situação toda. Olha, gente, o Água Santa não tem divisão nacional pra jogar. Mas o time é bom. O time é bom. O time é bom. O time é bom. Fez 20 Individualmente é um time que, pelo amor de Deus, gente... Agora, o Rogério Ceni, vou deixar claro, aqui está um defensor do Rogério Ceni.
O Rogério Ceni do Fortaleza, ele tinha um time e um elenco muito pior que esse atual São Paulo, mesmo com as lesões. E ele conseguiu ser campeão de muita coisa. Mas o Fortaleza não era uma bagunça. E o Fortaleza não era uma bagunça. O contexto, porque envolve a diretoria. A diretoria de São Paulo é péssima. Ele não é o único Ele não é o único culpado. Eu acho que a diretoria é um todo. É um todo. Se a gente for analisar a diretoria do São Paulo... Mas você está analisando, Capela. O que acontece é o seguinte, o Fortaleza é exemplo de gestão hoje no futebol mas brasileiro. Por isso São Paulo não é? Não. Mas olha a pergunta que eu vou fazer, então. Sgarbi, você que é torcedor assumido São Paulino, enfim, tá? mesmo? Você espera ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil ou a Sul-Americana? Não, esperar. Não. Porque assim, o torcedor, por exemplo, todo mundo pode falar, esse time é favorito, esse aqui é o melhor. Mas o torcedor, ele vai jogar a toalha antes que o campeonato comece. Agora, vamos falar real, misturando o torcedor e o comentarista. Porque assim, se não ganhar, tá, vocês vão dizer assim, não, mas não ganhou a Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro e não ganhou a Sul-Americana. Então tem que cair o Rogério. Mas vocês esperam que o São Paulo ganhe uma dessas competições? Eu espero que ano que... Não, eu espero que ano que vem a Não gente olha pro esteja... Denilson não, Bibiano. Porque é como você disputa, é como às vezes Não, você sai eu não tô de uma gaguejando. competição. Eu espero que ano que vem a gente possa estar falando de São Paulo na O ano primeira que vem, divisão não. pra começar. Nossa, mas que depressão! Não, o São Paulo não, já falei. Ei, irmão, já falei diversas vezes aqui, o São Paulo é incaível, não é como o Corinthians. Eu também falava isso até 16. O São Paulo é incaível. Tá aqui. Se quiser, grava. O São Paulo não cai, mas é o risco. O São Paulo tem risco. Renata Fã, o que você espera do Campeonato Brasileiro pro Inter? Chico, não mexe com isso não, velho. Eu espero que seja Mexe, vice, Chico. pelo menos, de novo. Não, Não. eu espero do Inter o gauchão, porque o Inter ainda está no estadual. Por isso é que quando você desdenha o estadual, falando que a temporada é longa, pode ser que a temporada termine zerada, sem nenhum título. Então, enquanto tá disputando um campeonato estadual, lute! Viu, Sgarbi? É assim que se faz. O Chico sabe o que é o gauchão. Quem sabe? E eu, por exemplo, não fico assim sonhando com uma Copa do Brasil. O Chico sabe muito bem o que é um gauchão.